Vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que determinou nessa semana busca e apreensão contra Raimundo Cotrim. Quem é Raimundo Cotrim? É um ex-secretário de Segurança Pública do estado do Maranhão, apontado pela Polícia Federal como informante do jornalista Luiz Pablo, autor de reportagens com críticas ao ministro Flávio Dino. E essa decisão gerou uma série de reações, não só entre os investigados. Associações de jornalismo manifestaram preocupação com a medida. Foi o caso da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que aponta a quebra da garantia constitucional do sigilo da fonte. No Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, afirmou que a apuração de eventuais ilícitos deve se dirigir à conduta que substitua o objeto da investigação e nunca à atividade jornalística legítima, exercida no cumprimento de sua função constitucional. Trago aqui, inclusive, aspas, exatamente o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. E vamos trazer esse assunto também agora numa entrevista aqui na CNN. Conversamos com o advogado Leonardo Corrêa, presidente da Lexson. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado. Doutor Leonardo, eu fiz questão aqui de trazer alguns pontos de vista com relação a esse tema e também reforço aqui o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Teve uma sessão no Supremo Tribunal Federal, foi quando o ministro Edson Fachin falou sobre esse assunto e o ministro Alexandre de Moraes também se manifestou. Vou também aqui abrir aspas. O que ele disse? Uma coisa é o sigilo da fonte, outra é prática criminosa. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. Bem, colocada aí as várias versões com relação a esse tema, doutor, esse caso expõe uma afronta à cláusula pétrea do sigilo da fonte, ou esse direito constitucional pode ser relativizado se houver indícios de prática de um crime? Bom, se tiver indício de prática de um crime, obviamente você não tem o sigilo da fonte. Mas o ponto não é esse. O ponto é a gente analisar a decisão original lá do ministro Alexandre de Moraes, de 4 de março, que determinou a devassa nos dados todos do jornalista, né? Essa decisão não tem fundamentos dizendo especificamente o que o jornalista teria feito para caracterizar stalking ou qualquer coisa do gênero. Assim, não tem nada disso na decisão. A decisão usa as próprias matérias como fundamento para dizer que o ministro, que o jornalista, perdão, passou a usar de meios impróprios, que ele não diz quais são, para apurar os fatos. Então, assim, o problema todo aqui é um argumento circular, né? Ele chega à conclusão de que houve qualquer abuso, qualquer suposto ilícito, a partir das matérias. Então, se a gente chegasse nessa lógica, o caso lá do Glenn Greenwald na Vaza Jato cairia na mesma hipótese. O simples fato de ele ter publicado geraria a mesma consequência. E naquele caso, na DPF 601, o ministro Gilmar Mendes disse que não, que inclusive o Estado não pode usar dos seus meios coercitivos para passar por cima do sigilo da fonte. Então, para mim, o caso tem que ser analisado de acordo com os fatos. E os fatos que foram postos na decisão do ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de março. Não dá para especular a partir de outras hipóteses que não estão dentro da decisão. Importante trazermos aqui o olhar do doutor Leonardo Corrêa. Doutor, inclusive temos nosso analista Theo Cury com outros pontos aqui para a nossa conversa. Por favor, Theo. Obrigado, Carol. Doutor, bom dia, obrigado pela participação. Na decisão, a Polícia Federal, há trechos da representação da Polícia Federal em que menciona, por exemplo, transferência de recursos para a conta do jornalista. Então, eu queria entender de que maneira essa transferência de recursos também pesa na determinação do ministro Alexandre de Moraes, que são as suspeitas da Polícia Federal que justificam essa representação com o pedido e na avaliação do senhor, qual que é o impacto desse caso, aí já emendando uma segunda pergunta, para outros processos que dizem respeito à garantia de sigilo da fonte a jornalistas na justiça como um todo. Vamos lá, a questão de ter ou não, eu acho que, pelo que eu lembro da decisão, isso daí foi hipotético, não tinha exatamente o que foi transferido, para que foi transferido, de onde veio, como é que foi. Eu não vi esse detalhamento, eu posso estar até equivocado, mas eu não vi esse detalhamento na decisão.
Então, eu acho que a gente tem indícios, hipóteses, melhor dizendo. E hipóteses, para mim, não são suficientes para a gente derrubar a garantia do inciso 14 do artigo 5º da Constituição, né? A Constituição, ela protege o sigilo da fonte, inclusive dentro do mesmo inciso que fala no direito à informação. Então, se você não tiver o sigilo da fonte, isso significa que vai gerar um chilling effect e que as pessoas vão ficar pensando 15 vezes antes de falar com o jornalista. Se isso acontece, qual a consequência? Os jornalistas não vão ter as notícias para investigar o que está acontecendo com os poderes da República, né? A gente precisa ter essa preocupação. Eu queria fazer um gancho com um fato que ocorreu lá na Suprema Corte Americana, porque muito tem se falado no perigo para o ministro, para os ministros, para familiares ou qualquer coisa que o valha. Eu compartilho dessa preocupação. Eu acho que a gente tem que proteger os juízes que estão na Suprema Corte, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas essa proteção tem que ser de fatos concretos. Aconteceu nos Estados Unidos, quando vazou a decisão Dobbs, que reverteu Roe versus Wade, uma tentativa de homicídio do Justice Kavanaugh. Não foi exatamente chegou a tentativa, mas um sujeito armado com facas e com material de arrombamento foi até próximo da casa dele, chegou a anunciar, dizer que iria invadir a casa dele e matá-lo. Ele falou isso antes para as autoridades, né? E ele foi preso. O que aconteceu? A Suprema Corte Americana criou um inquérito para investigar o sujeito que tentou, que iniciou um processo para tentar matar um juiz? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o FBI foi determinado que se investigasse e o sujeito foi julgado por uma juíza de primeiro grau. Então, o problema todo desse caso, para mim, nasce já errado, porque ele está dentro do inquérito das fake news, né, que o ministro, o ministro aposentado Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, né? Então tudo cabe ali dentro e a própria corte está investigando eventuais ameaças aos seus próprios ministros. Não deveria ser assim. A gente, numa república, tem que dividir o poder, não pode concentrar o poder. Era exatamente um dos pontos que eu queria abordar com o senhor, né? O quanto que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes se torna ainda mais frágil diante do inquérito das fake news. E acrescento também mais um ponto. O ministro Edson Fachin, nessa sessão no Supremo Tribunal Federal, ele deu ali uma indicação de que essa decisão poderia ser avaliada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, seria o caso? Seria o caso. Bom, não deveria estar lá, né? O primeiro ponto que foi o que eu falei antes. Eu acho que se algum ministro foi ameaçado ou alguma coisa do gênero, deveria ser investigado pela polícia competente e deveria ser julgado por um juiz de primeiro grau. Deveria ser assim, né? Não tem foro privilegiado para isso. Agora, tirando esse aspecto, dado que está no STF, tem que ser avaliado pelo plenário. É óbvio que tem que ser avaliado, até porque hoje a gente está vendo uma situação em que a corte está exposta com relação a esse fato. Então, ou ela dá uma decisão da corte como um todo, ou vai ficar pairando a dúvida em cima de todos, né? Tem que ter essa decisão. Aliás, isso é um dos argumentos pelos quais eu venho defendendo que a gente tem que acabar com decisões monocráticas na Suprema Corte brasileira, né? A gente precisa de decisões da corte. A corte tem que decidir. Se a gente pegar lá mais um exemplo americano, o caso do Bush versus Gore, que decidiu a eleição, não foi uma liminar de um juiz sozinho, foi uma decisão da corte, não foi uma decisão de um juiz apenas da Suprema Corte Americana. Leonardo Corrêa, advogado, presidente da Lexson, aqui nessa conversa com a gente. Doutor, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, tenham um bom dia.